she's that baby, the pride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Fala, nação! Fala, seus Lambolipers! Estamos entrando no ar com mais um Antevisão Lambolipers para aí falarmos aí de mais um jogo aí dos Packers que terá aí pela frente, né? Após aí uma vitória em Thanksgiving, né? A gente teve uma semana de preparação para mais um jogo importante, né? Que é diante dos Lions, né? A gente vai reencontrar os Lions aí mais uma vez, já que, né? Não só o Packers como os Lions jogaram no Thanksgiving. O Lions aí vem de vitória diante do Bears e os Packers vêm de vitória diante dos Dolphins. Enfim, a gente vai analisar bem aí todo o confronto, né? As principais notícias das duas equipes, analisar algumas partes importantes do confronto, né? E aí vai ser o segundo jogo consecutivo dos Packers aí em horário nobre, né? Já que fazia tempo que não jogava em horário nobre, que diga o Lions, né? Que, enfim, tá numa fase tão boa que agora tá jogando em horário nobre também. E antes de apresentar quem tá aqui comigo, né? Que é o Paulo do Lions Pride, né? E passar a palavra para ele, vamos aos recadinhos de hoje e de sempre. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, curta este vídeo, ative as notificações e se quiser compartilhar com a galera aí, pode compartilhar também, seja aí torcedor do Packers ou do Lions. Posteriormente, esse vídeo, né, vai se tornar um podcast, pois lá na FN Network, o Lambolipers faz parte da rede, né? E lá tem vários podcasts. E se você gosta aí das ligas americanas, como a NFL, NHL e MLB, tem lá conteúdo para você aí desfrutar. Além disso, a FN Network tem parceria com a Esporte América, que é a referência de venda de produtos dos times da NFL. E se você deseja algo do Packers ou do Lions, é só clicar no link da descrição deste vídeo. Ou se você estiver ouvindo a gente no formato podcast futuramente, você pode acessar o link da Esporte América aí no seu agregador aí de podcast no episódio do Antevisão, né? Dito isso, queria dar as boas-vindas ao Paulo. Tudo bem, Paulo? Boa noite, Igor. Boa noite a todo mundo. Nesse momento, né, que está escutando o podcast, né, um bom dia, boa tarde. Estamos aí próximo do jogo, na quinta. Como torcedor dos Lions, bem feliz, apesar das alguns desfalques, eles vão comentar um pouco sobre algumas apreensões, que é normal, mesmo com o time indo muito bem, assim, a gente sabe que a maré no futebol americano, ela cai muito rápido, né? Então, uma sequência de vitórias não significa nada. Se tiver um jogo divisional, um jogo importante, de rivalidade, mas a cabeça ainda tá boa, o time tá bem, não vou reclamar, então tô feliz. Nesse momento eu estou feliz e contente com tudo que tá acontecendo no mundo do futebol americano. Não, mas tem que estar, né? Enfim, né? Depois tem que estar. Com certeza. Tem que estar, não tem jeito. Não tem jeito. Mas antes da gente adentrar e falar do jogo, né? Falar uma notícia aí dos Packers, que é com relação ao Hall da Fama. O ex-técnico dos Packers, o Mike Holmgren, que foi campeão lá do Super Bowl 31 contra os Patriots, e o recebedor, né, o wide receiver Stellan Sharp, chegaram à fase final em suas respectivas categorias para indução ao Hall da Fama da NFL. O Holmgren é o único finalista que foi escolhido na categoria de técnico, enquanto o Sharp é um dos 3 finalistas indicados pelo Comitê de Seleções de Veteranos, de Seleção de Veteranos.
Ambos os casos, né, serão apresentados ao comitê de seleção, né, completo durante a semana do Super Bowl em fevereiro, com um técnico, um colaborador e 3 indicados de categoria de veteranos em discussão. No máximo 3 desses 5 finalistas que receberem 80% de aprovação do comitê completo serão incluídos na classe de 2025 do Hall da Fama. Eu tinha colocado outra coisa na pauta aqui, mas essa outra notícia aqui já caiu. Então já vamos falar do jogo, Paulo. E, enfim, só que antes da gente adentrar no jogo, a última vez que você veio aqui, a gente falou das perspectivas do Lions e tal. E aí eu queria saber de você, das tuas impressões, assim, umas rápidas impressões, né? Porque daí a gente vai falar um pouco do jogo anterior e aí a gente vai falar do próximo jogo. Como que você está avaliando essa temporada dos Lions? Você imaginava que a equipe ia estar com uma campanha de 10-1 e 11-1? O meu irmão me corrigiu aqui. De 11-1 e com a perspectiva de pegar a bye na primeira semana, né? Para torcedor dos Lions, isso é surreal a gente comentar algo do tipo, né? A verdade é essa. A gente espera que. A gente quer isso sempre, né? A gente sabe que o futebol americano não é assim, ainda mais os Lions. Então a gente tem uma temporada muito boa no passado, na temporada passada, a gente sabe que isso não vai para a próxima, né? Só com o trabalho, a continuidade do trabalho, e aí vem de cada um o otimismo, o pessimismo, né? A esperança de cada. E no meu caso, eu estou contente com o trabalho sendo feito. A mentalidade continua sendo a mesma, ainda espero um pouco mais de maturidade que está tendo do Dan Campbell, né? Acho que o que faltou um pouco na temporada passada, ele tirar um pouco o coração ali em certas atitudes no jogo que, querendo ou não, impactam na partida. Então, assim, eu acredito que ele está sendo um pouco mais maduro nesse sentido, ele está segurando mais, está sendo mais técnico, né? Eu falo técnico, não ele é aquele cara, aquela paixão que ele coloca em jogo, que a gente sabe que isso está mudando a franquia um pouco, mas se eu parar para pensar um pouco friamente, as coisas estão indo. Para não zicar aqui, né, as coisas estão indo e o torcedor dos Lions agora é a apreensão que vai ficar nessa reta final. O importante é a reta final. Como que vai estar comportando aí com os jogos, a mentalidade tem que continuar. É óbvio que é uma possibilidade de bye é interessante, ao mesmo tempo dá medo você ficar esfriado muito no campo, ficar fora do campo. A gente fica pensando nisso, traz muitas decisões para o torcedor, a gente quer o time competindo. Tendo a bye é muito bom, é interessante, mas o medo de o time esfriar é grande. Mas de todas as formas, a gente não pode reclamar, depois de muitos anos, uma má fase, uma seca, e então o que vier está sendo lucro demais para nossa torcida. Não. Enfim, como que eu falo, assim, depois de tanto tempo você ficar com o time vendo o time naufragar, e aí você vê essa mudança de virada de chave, enfim, você acaba ficando contente com que viu, de fato, teve mudanças e foi para o lado positivo dessa vez. Só que eu peguei uma coisa, eu não podia deixar fazer um pouquinho a piada, né? Porque você falou do Dan Campbell, você é um pouquinho mais maduro. Não, eu aí nesse ponto eu concordo. Mas ele quer fazer aprontar dele, né? Aprontar as dele, né? A última foi ele queria fazer a graçola com o penicil lançando a bola, né? Aquilo ali foi uma coisa assim, sabe? Aí até falaram brincando, né? O pessoal falou assim: o Sewell foi sacado, mas ele não cedeu um sec, né? Então tá valendo. A gente tem essa flexibilidade e contra os Bears pode, né? A gente pode usar nossos ursinhos aqui, então contra os Bears dá para poder brincar um pouco, mas assim, ele é pronto. Ele deixa o nosso coordenador ofensivo fazer o que quiser, então ele ainda delega bastante essas opções de jogadas e isso não vai mudar, que é pro bem, pelo menos, do esporte. O pessoal vai rir bastante quando acontece esse tipo de jogada.
Sim, não, e você falou um pouquinho do Bears, né? Ai, ai, ai. Não, o Bears nessa temporada, olha, essa derrota na última semana pro Lions e a derrota pro Packers, da maneira que foi, assim, olha, eu não queria estar na pele do torcedor do Bears, porque, olha, contra o Packers, um field goal bloqueado que poderia ter, tipo, tirado a invencibilidade do Packers de 10 jogos. Né? O Packers estava ali com 10 jogos de invencibilidade até então, e o Cairo Santos errou o chute que poderia acabar com essa sequência. E aí o Packers está 11-0 desde 2019. Tipo assim, o LaFleur não sabe o que é perder para o Bears ainda. Ele está invicto. Que loucura isso. E aí o que acontece? O Bears tinha tudo para ganhar do Lions no Thanksgiving, porque daí o Lions tinha o fantasma do Thanksgiving, de não ganhar no Thanksgiving, e aí e aí ganha. Daí o Lions ganha, e aí com direito a uma. Ai. A gente reclama eu reclamo do Matt LaFleur. Você possivelmente deve reclamar do. Você deve reclamar do Dan Campbell também, mas ainda bem que a gente acertou nos técnicos, porque olha a diferença que faz. Uma coisa profissional, aquilo ali, nem sei como chegou a ser técnico profissional sul-americano, né? Assim, é o mínimo, no mínimo ele olhar o relógio. A gente tá falando nem de controlar o relógio, saber lidar com o relógio, que poucos técnicos têm essa capacidade. Né? Ter o feeling, sabe carregar a partida, vencer a partida assim. O cara não olhar o relógio é surreal. Né? Se fosse falar anos atrás, isso seria a cara dos Lions, mas o time mudou um pouco, não vai passar mais por isso. Pelo menos eu não imagino. Assim, é uma zona lá e a gente só agradece, né? Os rivais de divisão agradecem. Né, mas aí que a gente fala da questão da organização, né? Aquilo que eu falo assim. O Lions só tá com a campanha que tá porque, tipo, acertou na contratação do GM e aí depois acertou em cheio na contratação do técnico, comissão técnica. Agora, vamos falar do jogo, né? E aí até teve uma estatística que saiu hoje de tarde sobre esse jogo do Packers e Lions, que, assim, a NFC Norte provavelmente vai levar os 3 para a pós-temporada, né? Vai levar... Tudo bem que, enfim, aí eu vou cutucar outro rival também aqui, porque vamos falar a verdade, né? Esse Vikings aí é um elefante na árvore e eu não sei como que não caiu ainda. É uma campanha surpreendente até, né? Por tudo que a gente imaginava dos Vikings, mas não querer zicar, não querer provocar, mas é um time que vai participar. A ideia inicial é essa, né? Assim, comparando aos dois outros times aqui, que a gente está falando dos 2 principais times da divisão, na minha visão, de crescimento, tem estabilidade nessa temporada, os Vikings a gente não sabe onde vai parar, onde vai. Essa que é a situação. O torcedor dos Vikings deve estar pensando nisso também. Não, onde sim, exatamente. E eu não duvido que vá para o playoff e já cai na primeira partida. E aí eu estava vendo a estatística que, de acordo com a NFL Reset, o jogo de amanhã entre Packers e dependendo de quando você estiver ouvindo isso daqui, né? No jogo dessa quinta-feira entre Packers e Lions, apresenta a maior porcentagem combinada de vitórias. 83,3% entre as duas equipes em qualquer jogo em uma quinta-feira, em dezembro ou mais tarde na história da NFL. O Lions demorou muito para ajudar a colaborar essa estatística, né? Agora conseguimos dar esse buff aí na porcentagem de vitórias combinadas, né? Pois então, essa é a quarta maior porcentagem de vitórias em qualquer jogo no horário nobre, disputada em dezembro ou mais tarde, e é empatada em outras ocasiões. Mas, enfim, é um jogo assim que vai se desenrolar mais uma vez numa quinta-feira, só que o primeiro, né, aconteceu no domingo, foi no segundo horário, né? E aí foi um jogo em que teve muita chuva, né? Lá no Lambeau Field.
Só que, enfim, falando do lado do Packers, né? É um time que cometeu muitos erros, assim, era faltas, drops, assim, o Jordan Love não estava saudável, estava com problema na virilha, você dá para perceber que ele não estava com a mobilidade, né, não estava conseguindo se mover direito no campo, e isso meio que, né, acabou facilitando o trabalho do pass rusher do Lions, porque uma coisa é você pegar um QB que tá saudável e querendo ou não, o Love não é tão fácil de sacar, não. Ele não é um cara. É um dos QBs que eu não sei se é o segundo ou terceiro, aí eu não lembro. Talvez só fique atrás aí do Lamar e do Mahomes, ou até mesmo, enfim, seja o quarto atrás do Josh Allen, Mahomes, Lamar. Em questão de evitar sacks, né? O Jordan Love. Então não é tão fácil. E nessa partida contra o Lions teve muita facilidade em pressionar o Jordan Love. Não por acaso ele teve uma interceptação, acho que assim, essa pick six que ele tomou do Kirby Joseph, que é um velho conhecido, né? Esse gosta de jogar contra o Packers. Meu senhor do céu. Já tinha interceptado 2 vezes o Aaron Rodgers no mesmo jogo. Não, no mesmo jogo não. Não sei se foi no mesmo jogo ou na temporada. Assim. Foi na temporada, se não me engano. Foi na temporada. E aí interceptou o Love e fez uma pick six. Então, assim, é complicado. E naquele jogo também, a gente não estava jogando com o Jordan Morgan, porque daí a gente estava sem o Josh Myers. E aí foi um problemão, porque o Jordan Morgan jogou muito mal, e tanto que a pick six veio numa pressão em cima do Jordan Morgan. Então, assim, e ainda assim, com todos esses problemas... foi um jogo parelho. Foi um jogo parelho, no placar, vamos dizer assim, porque se você pegar em número de jardas, foram 411 do Packers contra 261 jardas dos Lions. Só que o Lions fez o suficiente para vencer. Né? Exatamente. O time do LaFleur não conseguiu fazer isso. Tanto que depois dessa derrota, houve da discussão dentro do Packers de que a gente tem que corrigir muitas coisas, tem que corrigir os erros, faltas, e não dá para ficar competir desse jeito. Né? Tudo bem que ainda o time ainda está tendo alguns erros, mas em relação ao que cometeu contra o Lions, foi muito, muito menos. E aí o time acabou engatando uma sequência de 3 vitórias. O Lions, por outro lado, né, teve uma sequência depois, até porque o Packers teve a bye, mas o Lions continuou jogando, né? Teve aí os jogos aí contra o Jaguars, Titans, e daí o Bears, agora, e aí teve o Colts. O Colts, né? E só que acho que contra o Jaguars e o Titans meteu uma surra, né? Não teve conhecimento, assim. E aí tomou uma surra, só que nesses 2 últimos jogos o time meio que, né, deu uma patinada. O time tá dando uma patinada. Eu acho que você comentou muito bem, vai ser um outro Packers e um outro Lions. Eu acho que vai mudar um pouco. O Lions não vai ser tanto como foi no primeiro jogo entre os 2 times ali, com certeza. E os Packers vai ter o Love, muito mais saudável, e vai ser um jogo muito diferente. E a questão do clima que afetava os dois não vai afetar mais, porque vamos trabalhar num jogo, vai ter um jogo no local fechado. Então, a questão externa não vai atrapalhar. E o que você comentou é exatamente. O time dos Lions deu uma derrapada, não derrapada, mas assim, não é a mesma pegada nos últimos 2 jogos. A diferença é que os Packers tá evoluindo, tá ganhando do jeito que tá ganhando. Vai ser um jogo muito diferente do que foi o primeiro. Então, assim, haja coração na quinta-feira. Geralmente, quinta-feira são jogos bem engraçadinhos. Aí a galera com menos tempo, né? Lá esteve aqui Thanksgiving, mas menos tempo de preparo. Vai ser na raça aí pros 2 times.
Que nem eu falei ontem para você. Até eu teve um insider do Packers que falou assim: essa semana é meio estranho, porque você joga na quinta e você vai jogar na quinta de novo. Quinta de novo. Né? Tudo bem que nessa de jogar na quinta, até estava falando para meu irmão que, tipo, se você for analisar os prós e os contras, o contra é que, tipo assim, tudo bem, é uma semana, mas só que fica tudo, tipo, meio que atropelado a preparação, né? Você não tem aquele cronograma bem certinho de jogar, tipo, domingo, e aí você só vai jogar no outro domingo. Não, você tem que fazer, tipo, o Packers voltar a treinar no domingo, sabe? Então, tipo, tem que fazer um treino leve, aí treinou segunda e terça, hoje não treinou, porque daí vai ter que jogar amanhã. Então, assim, fica uma coisa, uma bagunça. Só que É um intensivão, né? Oi? Vira um intensivão de cursinho aí. Tem que fazer um monte de coisa em pouco tempo. Olhar playbook adversário, estudar o aniversário, descansar, um treino leve para não, né, coisas básicas e ir pro jogo. Então isso vai prejudicar um pouco o lado esportivo, mas é o que tem, cara. Não, os Lions têm uma semana, pelo menos, mas assim, também muda um pouco a forma de preparo. Nós tivemos uma semana. Nós estamos na frente, no sentido de não sairmos de casa. Assim, esse é o lado positivo dos Lions. Do Packers eu não vejo tanto. Então, vamos ver se isso vai valer em campo. Sim. Contra os Dolphins, o Packers levou essa vantagem de ficar em casa, mas era uma semana curta, então não é ideal. E aí, só que por outro lado, você tem a questão de você ter essa semana meio esquisita de preparação, mas isso serve para o Packers, mas serve para o Lions também. Acho que o Lions vai pegar, não sei se é o Vikings semana que vem, aí eu não sei qual que é o adversário de vocês. O Buffalo. O Buffalo, então. Aí é um adversário difíceis. Então já é um outro adversário complicado. Só que a gente tem que olhar pelo outro prisma, né? Se a gente tem essa semana meio atabalhada, a gente vai levar vantagem. O Packers vai levar vantagem em relação ao Seattle, porque vai ter mais dias de descanso que o Seattle. O Seattle vai jogar no domingo, no segundo horário, contra o Arizona, contra o rival de divisão. O Lions vai jogar contra o Bills, e aí o Bills, aí eu não sei quem que vai pegar, deixa eu achar aqui rapidinho. E aí, então, já vai, o Lions, no caso, vai levar vantagem de descansar mais do que o Bills, né? Então, exatamente. O Bills vai pegar o Rams. Então, tipo assim, não vai ser jogo fácil pro Bills também. Então, pro Packers, de novo, mais uma vez os Lions tendo um pouquinho de vantagem aí de tempo aí. Vamos ver se isso ajuda, né? O Godel tá dando uma de CBF pra gente, ajudando nós aí, cara. O título vai chegar, cara. Não é possível. Olha que você me deu outro gancho. É que você tinha me dado um gancho e agora você me deu outro gancho. Mas enfim, mas eu vou falar dessa questão que você falou por último. Enfim, me deu a sensação, assim, em vários momentos nessa temporada, que o Lions meio que estava fedendo a Super Bowl, né? Tava fedendo, nossa senhora. Só que aí vai muito naquilo que a gente falou dos últimos jogos. Parece que tá dando uma patinada, mas eu acho que ainda há a possibilidade do time chegar até lá, né? Mas e também tem aquilo, né? Numa temporada tão desgastante como é a NFL, não tem como você também jogar no giro máximo lá em cima, né? E só uma outra coisa, uma outra polêmica que surgiu, e até perguntaram lá por LaFleur sobre isso. É que eu não coloquei na pauta, mas aí você me deu o gatilho. O que você achou dessa besteira que o Jahmyr Gibbs fez? Tipo, sem querer, não sei se foi sem querendo ou o quê, que ele acabou liberando os códigos do ataque do Lions, enfim. Eu só sei que todo mundo estava tirando sarro, que achou assim, daí perguntaram para o LaFleur. O LaFleur falou assim, pouco importa, porque a gente vendo os vídeos, a gente vai conseguir perceber algumas coisas que o Lions faz. Eles têm
tem todo o centro de monitoramento, tempo a tempo, tape, tem todos os estudos sabendo mais ou menos como que é o playbook. Vai ter algumas mudanças depois disso. Tem sempre jogador burrão, né? Nos Lions, pelo amor de Deus, né? Tem às vezes aí rola isso do Gibbs, rolou aquela questão do Williams fazendo aposta dentro do CT. Sempre tem umas coisinhas assim que acontecem nos Lions. Tem que consertar esse pessoal, cara. Vamos parar de fazer burrada aí, cara. Vamos seguir. Pô, tá tão difícil ganhar um título, cara. Vamos certinho aí, velho. Pelo amor de Deus, cara. Vamos fazer burrada, não. Pelo amor de Deus. Fica dando gatilho pro adversário, não. Justamente contra o rival. Mas, assim, as coisas acontecem, né? Vamos ver que eu acho que não vai dar muita coisa. Assim, eles sabem bem como isso lá. Uma coisa todo mundo tem noção. Eu sei que os Packers têm a total ciência de como que trabalha o Detroit Lions. Agora, uma coisa é botar isso na prática, botar essa defesa para trabalhar, ou quando botar o ataque, sabendo como que é o momento de deficiência dos Lions. E é isso que vai continuar. Agora, todo mundo sabe, mas as burrices de jogador me pegam, né? Não tem condição. Não, e fora que isso que você falou do Jameson Williams, né? Ele já não jogou contra o Packers, né? Já por causa de suspensão, que ele estava suspenso no jogo. Acho que era uma semana na semana do jogo. Saiu a notícia que ele não ia jogar porque ele estava suspenso. Mas, enfim, e aí tem um ponto que eu acho assim, que vai ser fundamental ali, e não por acaso, eu acho que é uma marca dos dois times, que é o confronto ali no jogo terrestre, né? É óbvio ali que você tendo o Love saudável, né? O Jared Goff, né? Ele fazendo tudo certinho. Você tem um jogo terrestre, um bom jogo terrestre acaba ajudando os dois, né? E o Josh Jacobs, né? Depois da bye vem sendo mais inserido, né? Contribuiu muito no jogo de corrida contra os 49ers, né? Passou de 100 jardas, anotou 3 touchdowns, contra os Dolphins, anotou um touchdown, e aí fez 74 jardas de recepção, né? Ele só ficou atrás do Turkeycraft. E aí, tipo, isso acabou melhorando também as situações de red zone, né? Porque daí você abre o playbook, né? Porque você não sabe se vai ser corrida, se vai ser passe, né? E querendo ou não, né, nos Lions não foge muito disso, né, Paulo? Porque tem uma dupla lá, né, que é o Montgomery e Jahmyr Gibbs, e assim, eu acho assim, eu até falo assim que são dois que se complementam tão bem que dificilmente eu vejo uma dupla de running backs assim que não seja melhor do que esses dois na NFL hoje. Não, exatamente. Os dois se complementam muito. Você vê um momento que o Gibbs é um jogador mais ele é mais rapidinho, né? Digamos assim, ele é mais explosivo em momentos mais interessantes. Se ele não for tocado nas primeiras jardas, ele corta muito bem, ele consegue muitas jardas. Montgomery, ele é mais parrudo, né? Ele é mais nos momentos mais desesperadores, para as poucas jardas, no momento de necessidade precisar do first down, ele vai lá, tá na mão dele. Então eles são running backs diferentes, para momentos diferentes, se complementam muito nesse time dos Lions. Os Lions têm uma dupla muito dinâmica nesse sentido, se usado muito bem dessas duas armas, e assim facilita bastante para o trabalho do Goff, né? Então o Goff, ele não vai precisar tanto lançar a bola, mas eu tenho confiança nele, sabemos que não pode deixar isso evidente, a gente não pode deixar evidente para a defesa adversária que vai para o passe, e você tendo esses dois jogadores correndo muito bem com a bola, você consegue de todas as maneiras, no final das contas, dar uma dúvida para o adversário, e aí que entra o play action, aí entra o Goff, aí o ataque ele evolui. Com essas duas armas, dá uma liberdade muito grande para o Dan Campbell colocar esse nosso time conseguir as jardas necessárias para vencer as partidas. E aí eu vou até pegar 2 pontos da pauta e aí a gente já vira um pouco a chave para a defesa. Porque eu acho que tem 2 jogadores que, enfim, eu acho que tem possibilidade
de fazer um grande estrago dos dois lados. Tanto que um deles meio que está assim no veneno, até gerou umas provocações aí com o Kirby Joseph, que é o Turkercraft, né? O Turkercraft, aliás, no Thanksgiving, lá no jogo de Detroit, ele anotou um touchdown, né? E aí eu acho que é um jogador que pode, enfim, pode fazer um estrago ali na defesa dos Lions, né? Até porque, enfim, tá acho que com problemas de linebacker, né? Acho que não sei se tá a situação do grupo tá saudável, né? Porque eu tava vendo nas últimas semanas o Lions, enfim, tava com um monte de jogadores fora, né, dessa posição. E só que por outro lado, a gente tem o Sam Laporta, né? E o Packers não marca bem tight end, não tem jeito. E o Sam Laporta é um cara que nos últimas semanas ele meio que tá aparecendo na temporada, né, Paulo? E assim, o Jonnu Smith passou de 100 jardas de recepção, o que não é muito difícil para o Sam Laporta ter também. Até porque, enfim, o Packers tem uma dificuldade enorme de marcar tight end. E, enfim, e aí, pegando também um pouquinho da questão dos wide receivers, o Jameson Williams, que não tinha jogado na primeira partida, vai jogar agora, né? Que naquela partida estava suspenso. E aí vocês têm o Amon-Ra, né? Que é o principal recebedor. E, enfim, como que você está vendo esse jogo aéreo dos Lions? E aí eu até jogo uma estatística aqui que é interessante desses dois ataques, tanto do Packers quanto do Lions. O Packers tiveram uma taxa de jogo explosivo de 14,7% nos últimos 4 jogos, o que é a melhor marca da NFL. E quem está em segundo? Os Lions, com 14,5%. Ou seja, a promessa de que teremos um jogo em que as defesas vão sofrer demais e os ataques podem ter um poder de destruição enorme. Mas, enfim, você pode falar um pouquinho do lado dos Lions aí. Cara, meu querido, é exatamente o que você falou. Nosso ataque é um ataque muito dinâmico. Então, nós temos o Goff, ele tem muitas armas ali para escolher, né? Óbvio que tem o playbook definido, quais são, né, os recebedores principais, secundários por cada jogada. Mas o momento onde que ele sentiu um aperto e tem válvula de escape são os dois tight ends, o Brock Wright, principalmente o Laporta. E assim, o Laporta, no último jogo, ele conseguiu, né, voltar a ter uma sintonia legal com o Goff, apareceu em 2 lances importantes na partida, fazendo 2 TDs, enfim. Mas é um tight end completíssimo, né? Ele tá mostrando tanto para bloquear e tanto para receber passe, então o Green Bay Packers vai precisar muito bem prestar atenção nos dois, tá? Não só nos nossos recebedores. Eu sei que, na minha visão, o Sam Brown ele vai ter momentos bem importantes em rotas cruzadas, passes pequenos e médios de distância. Ele vai receber essas bolas, o Goff não vai arriscar muito. Ele vai ser o jogador chave dessa partida. Mas o Sam Laporta, toma um pouquinho de cuidado ali na red zone com ele. Ele vai ali de forma perspicaz, ficar um pouquinho bem de lado, conseguir se afastar o necessário para pegar uma bola. Então, assim, e eu também acredito que vai ser um jogo do ataque. Vamos ver um Goff, na minha visão, ainda bem protegido no pocket. Vamos ver como vai ser o comportamento, como vai ser a pressão em cima dele. Se tirar o Goff do conforto, vai ser a chave para o Green Bay Packers. Assim que o turnovers vai ser a grande chave desse jogo. Mas, principalmente, para os Lions, vai ser resolver esses problemas defensivos. Tivemos bastante desfalques, temos bastante desfalques, tivemos algumas contratações recentes aí nessa semana, que não é o Alexander, outros jogadores aí para tentar compor essa defesa aí em cima da hora, que é muito difícil, né? Você mudar o estilo de jogo, você conseguir adaptar o estilo de jogo de uma franquia, você entrando em 4, 5 dias. Não vai ser assim de um dia para o outro, então os Lions vão ter essa dificuldade,
muito com o Love, muito com o jogo corrido dos Packers, que estão se encaixando nesses últimos jogos. Eu acho que é um jogo que, assim, o Kirby vai ter que aparecer de novo. Ele que aparece contra os Packers, vai ser ele que tem que aparecer de novo. Sendo que nesses últimos 2 jogos a defesa não está muito bem assim, principalmente nos 2 últimos quartos. Você pega um time mais agitado como o Green Bay Packers e no futuro o Bills, é um pouco mais difícil. Você pega os Colts e os Bears, não existe comparação, é outro nível de futebol, é outro nível de adversário. Então, assim, é um ataque e defesa. Para mim vai ser um jogo de muitos pontos, vai ser no detalhe, né? Ainda mais com o campo, gramado sintético, estádio fechado, não vai ter nada que possa prejudicar esse lance legal do futebol, que a gente quer ver pontos, quer ver lances decisivos, não quer ver um jogo por causa de tempo, por causa de chuva, por causa de neve, por causa, né? Quarterback que tem de lesão, não está 100%. Acho que o Love vai estar bem, o Goff vai estar bem, vai ser um jogo muito parelho, viu, Igor? Não, sim, e tem outro detalhe, só para arrematar sobre o jogo de passe, mesmo naquele jogo fadídico do Packers, em que ele cometeu muitos erros, o J.D. Reed foi o principal recebedor naquela primeira partida. Ele teve 5 recepções para 113 jardas. E tem aquilo também, né? O J.D. Reed no jogo lá, no último jogo em Detroit, ele também foi bem, né, naquele jogo, apesar de que ele, tipo assim, ele não foi o principal recebedor, né? O principal recebedor foi o Christian Watson, né, com 94 jardas, e aí o J.D. Reed teve 34 jardas e 1 touchdown. O Watson também teve 1 touchdown naquela partida, né, lá no ano passado. Então, assim, eu acho que pode ser os 2 jogadores mais importantes para o Packers pela questão da velocidade que eles têm, né? Eu acho que, enfim, eles têm a possibilidade de obter separação, trafegar pelo meio do campo ali com o J.D. Reed, que eu acho que ele faz muito bem a posição de slot, mas também tem o Christian estou misturando tudo aqui. Christian McCaffrey com Christian Watson. O Christian Watson esticando o campo, né? Porque naquela partida, o Lions foi pego de calça curta e teve uma big play já na primeira jogada. Então, assim, vamos ver como que vai ser o desempenho dos recebedores do Packers contra a secundária dos Lions. Mas, e fora que, agora pegando uma parte ali das trincheiras, né? O Packers está com a linha ofensiva tendo uma boa atuação nos últimos jogos e vai ser um teste para o pass rusher dos Lions, porque tá sem o Aiden Hudson, né? Perdeu o Aiden Hudson. Já no primeiro jogo já não tinha ele. E só que naquela partida, como eu disse, a linha ofensiva estava meio atrapalhada, mas ainda assim é a segunda melhor bloqueando para passe. E aí você tendo o Love mais saudável e ele tendo uma melhor confiança na proteção, né, da linha ofensiva, aí ele pode até encontrar os recebedores ali até com mais calma, com mais facilidade e pode até castigar um pouco mais a defesa dos Lions. E desde a perda do Hudson, vocês trouxeram os Adarius, mas só que o melhor cara de vocês pressionando é o acho que é o cara do interior. McNeil. Que eu sabia que era Mac, mas eu não me lembrava. E aí, como que está sendo o desempenho com esses caras? É muito difícil a gente... eu sempre falo que o ataque leva o time à vitória dos Lions ultimamente, mas a gente não pode depender sempre do ataque. Obviamente, com a lesão do Hudson, no começo deu um pouco de medo, até questão moral, questão mental, emocional do time, porque é um jogador de destaque, é um time que é um jogador que é de Michigan e se identificou, mas, assim, conseguiu suprir o básico, a gente fala o básico, os números do ataque dos Lions, a defesa é a 10ª, está entre as 10 da liga, não é à toa que o time está 11-1,
mas basicamente é um time que não pressiona o quarterback constantemente. Ele consegue, em momentos, principalmente no último quarto, boas posições de pressão, de sec, quando o quarterback adversário ele está um pouco mais de tempo no pocket. E assim, o que não vai acontecer? O Goff ele é mais móvel e a diferença agora, o nosso front seven vai precisar ter um pouco mais de habilidade para conseguir segurar o Love saudável. Assim, tivemos umas perdas bem consideráveis, que foi o Malcolm Rodrigues, agora, recentemente. Tivemos 2 semanas atrás o Zalone. Então, o nosso grupo de linebackers não está saudável. Assim, é uma grande preocupação, porque assim, é a alma do time ali na defesa, principalmente. O Zalone é um jogador que a gente sempre colocou ele como capitão. Ele está sendo... sempre fez muita falta, sempre foi muito presente. Agora está fazendo falta nessas últimas 2 semanas. Cara, os Lions, não sei o que espera, principalmente nesses 2 jogos mais importantes, porque a gente está na reta final do campeonato, da temporada regular. A gente tem que, por mais que tenha essa quantidade de vitórias, 11 vitórias, 1 derrota, o importante é o final. Como que chega para o playoff? Como que vai segurar um momento de desfalques? Como que vai ser lidar com esse problema de pegar 2 times grandes, o Packers e os Bills, com um ataque para lá de interessante, né? Mas é só ver no jogo. Desfalques, vamos ver que o time vai conseguir lidar com isso. O Dan Campbell até comentou um pouco que não vai ser problema, que as aquisições que teve nessa temporada aí, nesses dias, com certos jogadores, pode entrar de forma devagar, um ou outro jogador. O nosso querido Aaron Glenn, nosso coordenador defensivo, disse que o mais importante é a mentalidade, que os jogadores entrem com agressividade e rapidez, que sempre foi cobrado dentro da mentalidade dele. Então, assim, isso não quer dizer que vai estar em campo. Então, é muito complicado, Igor. Eu estou um pouco receoso. Se eu depender só da defesa dos Lions, para quinta-feira vai ser um problema. Se o ataque não aparecer, eu não estou sentindo que a defesa vai segurar o jogo, por causa das deficiências que nós temos. Eu acho que o grande problema aí, não só eles faltando do Love, mas o jogo corrido dos Packers, aproveitando essa deficiência dos Lions, principalmente nos linebackers, vai ser um momento vai ser uma trincheira muito difícil. Se a OL dos Packers conseguir uma vantagem, vai ser considerável uma vitória ali nas trincheiras, não vai ter outra possibilidade, eu vejo... um jogo de xadrez. Quem aproveitar melhor o objetivo do jogo, quem conseguir analisar, não só analisar, mas controlar bem o relógio, controlar o campo, ficar mais tempo no campo, desgastar a defesa, que já está bem desfalcada, os Packers pode surpreender e levar esse jogo sim, viu? Não, e tem outro detalhe, Paulo, eu até falei na live pós-jogo contra os Dolphins, que tipo, o Packers vai para o 3º jogo seguido em que ele vai ter que se decidir as coisas nas trincheiras, e vai encarar um time muito físico, né? É óbvio que eu fico até surpreso que nas últimas semanas a galera lá dos Estados Unidos até falou dessa fisicalidade que o Packers está tendo nas últimas semanas, que é algo assim que, enfim... eu não estava vendo, até no primeiro jogo contra os Lions, até reclamei disso, que parece que toda vez que a gente vai encarar o Lions, a gente é engolido, né, na fisicalidade, e nas últimas semanas parece que o time meio que se reencontrou ali. Falando da defesa, é uma defesa que parece que encontrou um caminho, porque estava uma dificuldade enorme de pressionar o quarterback, sabe? Não conseguia ter consistência em pressão, não conseguia ter sacks. Só que depois da troca do Preston Smith, parece que teve uma subida de alguns jogadores ali em questão de taxa de sucesso, de vitória no pass rusher, né? Com destaque para o Lucas Van Ness, aí, que teve 2 jogos consecutivos com sack, né? Teve um com strip sack, que ajudou muito ali o Packers praticamente a decidir o jogo contra os 49ers. Teve um sack também que foi muito decisivo contra os Dolphins, que tirou o Dolphins ali de campo rapidamente. Tudo bem, teve 2 sacks contra o 49ers, mas aí contra os Dolphins já teve 5 sacks, só que tem uma coisa que, tipo, que melhorou bastante, que é com relação à consistência de pressões. Contra o Tua foram 22 pressões.
E aí 5 sacks, né? Além do Van Ness, o Gary, o Kenny Clark apareceu para a temporada, né? Teve um sack também. Aí teve o Brenton Cox, que estava lá largado e a gente não sabia por quê, fez um sack no finalzinho do jogo. Aí teve o... E vale a pena colocar também que o Taylor Decker não joga pelos Lions. Então, assim, se for pressionar, a gente vai ter o skipper lá para tá suprindo, mas não é a mesma coisa. Então, assim, pode ser um momento do Packers ali de pressionar o Goff. O Goff não é igual o Tua, o Goff não corre, o Goff não, né? O Goff ele não consegue se movimentar muito bem no palco. É ali que é o lance. Se pressionar da forma que pressionou, eu concordo. Eu estava assistindo os vídeos dos últimos 2 jogos do Packers, é um time muito mais agressivo. Antes é um time mais soft, parecia. É um time mais soft. O time parece que ele tá com mais gana de vencer. É estranho. Sempre nessa reta final, os Packers parece que dá uma... A água muda lá. Em Green Bay parece que a água tem alguma coisinha diferente. E, Igor, Não, você mas falou, eu concordo total. não, mas não, só que aquilo tudo bem, que assim, agora que você falar, você fica dando uns gatilhos para mim. Que assim, o ano passado, o Packers, nessa altura do campeonato, pelo que eu me lembro, estava 3-6, 4-6. E aí estava complicado pegar uma vaga no playoff. Só que depois da bye, que teve, foi o último jogo que foi contra o Steelers, que o Packers quase ganhou dos Steelers, mas aí, enfim, ainda estava cometendo muito erro. Foi tipo esse jogo do Lions, antes da bye. E estava cometendo muito erro e aí daí acabou perdendo. Só que aí, depois da bye, aí já veio para um jogo contra o Chargers, aí já jogou melhor. Aí o time já jogou um pouco melhor e, por ironia, foi a primeira partida de 300 jardas do Jordan Love, dele passando a bola, né? Que até então ele não tinha chegado nessa marca de 300 jardas passadas, o Jordan Love. E aí, dali em diante, o time engrenou de um jeito assim, tudo bem, teve uma derrota ali vexatória para o Giants, e aí mas aí não foi por causa do ataque, foi por causa da defesa, que era comandada pelo Joe Barry, e graças a Deus ele foi embora, e aí a defesa até mudou de postura esse ano. Ela está sendo bem melhor treinada. É óbvio que ainda ela sofreu um pouco lá ao longo dessa temporada, e parece que agora está encontrando um caminho. Mas, assim, só que diferente do ano passado, esse ano, o Packers está com uma campanha de 9-3. E se você for analisar as divisões, eu até estava vendo, olha que engraçado, o Packers seria primeiro lugar na NFC Oeste, né? Estaria com 3 vitórias a mais. Não, acho que 2 vitórias a mais, porque o Seahawks está com 7-5. Estaria com 3 vitórias a mais na NFC Sul, que é lá a turma do Falcons, Bucks e Carolina, sabe? Então, aquela divisão que do melhor dos piores ali, quem sai que vai. Então tá uma difícil. A NFC Norte é o que tem de canal hoje de melhores times. É difícil. Mas o que você falou, Igor? Essa bye milagrosa de vocês aí, não sei o que tá acontecendo, cara, mas então, tá dando um impulso, cara, que não é todo time tem isso, não. Mas então aí que tá, Paulo, porque, tipo assim, tudo bem, eu não sou contra o time esquentar na reta final. Só que, diferente do ano para o outro, dessa vez o time ainda está com uma campanha positiva. Então, assim, a tendência de você jogar não tão pressionado na busca da vaga, você joga de forma até mais natural. Porque o ano passado, não, você tinha que, sabe, se brigava a ganhar, você tinha que ganhar, porque senão você não ia conseguir passar, né? Então, assim, é engraçado que, tudo bem, que os jogos pós-bye do Packers nem sempre são bons. Normalmente o Packers perde, né? Por incrível, nas 2 últimas byes, nas 2 últimas temporadas, o time ganhou. Mas, enfim, só que aquilo é bom que tá aí, né? Não, e agora tem um coordenador de verdade aí com vocês. Então, assim, as coisas tendem a melhorar.
né? E assim, a gente sabia, e a gente como torcedor, que acompanha também o rival, a gente sabia que vocês estavam com problema, o quarterback principal não estava bem, o time, isso tudo passa para o time. Então, você não tendo quarterback saudável, você sobrecarrega a corrida. E tudo isso vira uma bola de neve. Aí o time adversário já vai estar mais propenso ao jogo terrestre de vocês. E isso é a pressão que gera. Então, isso era evidente na nossa semana que teve, na semana 9. Agora tudo mudou um pouco. Agora, eu quero ver como vai ser os Lions enfrentando o Packers saudável nessa bye milagrosa, outro jogo aí. Assim, eu não tô querendo fazer zica reversa não, né? Por favor. Até que eu queria, mas eu sou mais zicado que tudo. Mas enfim, só para arrematar sobre a defesa, né? Você já até falou um pouquinho dos turnovers, mas antes eu quero falar da defesa dos Packers parando o jogo terrestre. Você falou de vocês que é uma preocupação, né? De encarar o Josh Jacobs aí e tal. Mas o Packers também tem seus problemas ali, apesar de que nas últimas semanas está jogando bem, por incrível que pareça. Eu fico até admirado. Tudo bem que tem as circunstâncias, né? Aí nas duas últimas partidas o Packers teve Christian McCaffrey e Devon Achane, e o Packers só permitiu 83 jardas corridas combinadas. Só que tem o contexto, o McCaffrey não estava bem, então, né, ele tá, tanto que se lesionou de volta, tá fora da temporada, então vamos, né, relevar, até porque na primeira partida que o Packers enfrentou o Gibbs e o Montgomery, os dois tiveram 73 e 65 jardas terrestres, respectivamente. E na semana passada, os dois superaram a marca dos 80 jardas. 80 jardas cada um. Então, assim... Cada um Então, assim, vai ser um problemão para o Packers lidar aí. Tudo bem que o Quay Walker, o Isaiah McDuffie, nas duas últimas semanas estão jogando bem. A linha defensiva também, eu acho que o que está ajudando também é a questão dos Eds. Os Eds estão melhorados demais no jogo terrestre, né? E aí vamos ver como que vai ser essa contenção aí de Gibbs, de Montgomery, né? Enfim, é algo assim que eu estou preocupado para ver o que acontece. Só que você falou de turnovers, né, Paulo? Tem um detalhe: os dois jogadores que estão liderando em turnovers nessa temporada, um está do lado de vocês, que é o Kirby Joseph, e do nosso lado tem o Xavier McKinney. E tem uma estatística que eu achei interessante, que os Lions em 6 jogos sem turnover, né, cometendo turnover, os Lions tiveram uma média de pontos de 40,2 pontos por jogo. Quando tem algum turnover, e forem isso em 6 jogos, foi 23,7 pontos por jogo. Ou seja, os Packers não conseguiram nenhum turnover no primeiro encontro. E ainda se sofreram apenas 24 pontos. Enfim, eu acho que é um fator que pode ser preponderante. É um fator muito importante, sendo que nos Lions, nos últimos 2 jogos, a gente não conseguiu turnovers. Então, assim, fica um pouco uma preocupação de como que a gente vai conseguir lidar. Aí a gente começa a olhar as estatísticas e eu começo a ficar com medo, assim, sabe? Porque, assim, a gente começa, nos últimos 2 jogos não tivemos, e foi 2 jogos bem complicados contra os Colts, né? E não foi um jogo fácil. Contra o Chicago Bears, que não fosse a cagada monstruosa do técnico, né? Esse jogo podia para prorrogação, entendeu? A gente tomou 3 touchdowns do Caleb Williams. Não é normal. Não é normal. Então, assim, é um grande jogador, o Chicago vem numa fase, mas, assim, é preocupante. A gente parar para pensar, é preocupante. Mas você começa a ver para um lado, os Lions, né, não está conseguindo efetivamente, nesses últimos 2 jogos, conseguir
conseguir novos, e isso impacta muito. Eu acho que é um ponto principal. O Packers vai o lado positivo, que o Packers contra os Lions, apenas 26 pontos cedidos, correto? Então, se tiver Foi enganado, 24. 24. Então, assim, cada vez que começa a falar, eu vou querer sair desse podcast, porque cada vez é estatísticas muito boas para os Packers, aquelas coincidências, aquele tipo, caraca, eu tenho que ver a Não, estatística dos dois times. Meu Deus, tá encaixando mais para o lado. Futebol é momento. E assim, vamos torcer pro Kirby aí continuar indo bem contra os Packers, ver se consegue alguma coisinha, cara. mas é aquilo que eu falo, ele gosta de jogar contra o Packers, né? Porque para gostar de interceptar, já interceptou 2 QB de 2 gerações aí. Interceptou o Rodgers e já interceptou o Love. Só que tem. Aí você fica falando de números, aí eu vou ter que passar aqui pelo relatório de lesões, né? Eu tava Pode vendo. passar essa parte ou tem que ser obrigatório falar isso? Os Packers vão adorar isso, né? Não, então, eu vi uma estatística aqui que eu fiquei, eu acho que foi até hoje de manhã que eu vi, assim, eu fiquei, pô, cara, não é possível, tá parecendo o Packers há um tempo atrás. Os Lions têm 18 jogadores na lista de reserva de lesionados. 13 deles são jogadores defensivos. Alguém jogou uma zica fodida naquele cara. Porque, assim, torcedor dos Lions, quem tá... Até vocês aí dos Packers vão entender bastante que os Detroit Lions sempre, historicamente falando, é um time que sempre botou bem, jogou bem, o ataque sempre sofreu muito, a defesa sempre sofreu muito, foi um motivo de diversos jogos que o Lions era aquele time, jogava bem, perdia. Por quê? A defesa era muito soft, tinha um problema crônico na secundária, passe em profundidade, o Lions sempre teve esse problema. Agora o problema é mais no intermediário da nossa defesa, com principais desfalques, e quanto o ataque ele tá saudável, mas aquela brincadeira que o pessoal fala, né? Ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. Até quando vai voltar os jogadores? A tempo. Vão voltar a tempo aos playoffs? Ou, por exemplo, o Malcolm Rodrigues não volta mais. Alonzoni só 6 semanas. Se tiver sempre... Nós falamos do Hudson aí, que esquece. São jogadores impactantes, pô. São jogadores impactantes. Então, assim, Derek Barnes também fora. Então, são jogadores impactantes, assim. É difícil a gente prever como vai ser os Lions nos últimos jogos. Por isso comentei aqui, pessoal, estão com o 1, legal, mas o importante é como que chegam os playoffs, é a reta final. Não adianta nada e dar uma de Botafogo 2023, né? Aquela guinada depois. Quem dera fosse o Botafogo 2024, mas não vai acontecer. Então, os Lions precisam de alguma forma, falando assim, fazendo essa comparativa, não pode deixar cair a peteca no final. Isso depende muito da defesa, aí acabou de comentar aí a questão dos lesionados, pode puxar aí a listagem, é muita coisa, E quem não falar que não impacta, tá mentindo, o pessoal sabe muito bem disso. Sim, né, e não é só questão dos Lions, né, a gente vê o impacto que dá nos 49ers, né, eu acho que talvez seja aí o outro time que tá sofrendo com lesões, e falando pelo lado do Packers, assim, cara, a diferença em relação ao ano passado, sabe, dos Packers tem muita. Então, o Packers está basicamente só com o Luke Musgrave no IR e o Jordan Morgan. Basicamente são os dois. Eu nem conto o Ed Dillon, porque o Ed Dillon já entrou lá atrás, então ele nem volta mais para a temporada, porque nem começou já ao término do training camp, ele foi movido para o Injury Reserve. Mas, assim, aí o Marshawn Lloyd era outro que estava lá, mas daí acabou saindo, e ele é tão azarado, porque ele se recuperou da lesão muscular, mas aí teve um apendicite. E aí provavelmente só vai estar disponível lá na reta final da temporada e playoffs. E aí, então, assim, em relação ao ano passado, tá bem melhor, sabe? Tem muitos poucos jogadores que estão com lesão muscular, que era algo assim, para você ter uma ideia, na lista que eu até juntei aqui,
é só o Edwin Cooper, que é outro calouro, que está com lesão muscular. Os outros tem lesões ali. E o Josh Jacobs, que está com um problema na panturrilha. Mas é só os dois, o resto é tudo por causa de pancada, né? Coisa do jogo, né? Coisa do jogo. O time ele tá muito mais saudável, né? Nem falei do Davenport, porque ele é de vidro. Então já tá acostumado que ele cara não ia jogar. Então, assim, é complicado. Então, assim, isso influencia no jogo, tá? Essa defesa de bairro nossa, que vai entrar na quinta-feira, um pouco, né? Mesclado aí com outros jogadores aí. Reservas, enfim, vai ser um time meio vazião na defesa aí, vamos ver o que vai lidar. Assim, isso vai interferir no jogo, viu, Igor? Torcedor dos Packers, eu não tô querendo zicar aqui, criar uma zica, né, mas aí tô falando de defesa. Pô, aí tu faz a listagem de 18 jogadores, 13 da defesa, pesa. O ataque não vai carregar sozinho no jogo, tem que controlar bem o relógio. Olha, Packers, corre com a bola, segura o relógio, vai aproveita, entendeu? Esse é o caminho, tá? E logo, no momento que ele vai começar a ter espaço, a defesa cansar, ele vai conseguir lançar, tá? Essa vai ser a jogada, tem que ser esperto, mas eu tô confiante, assim. Depois de anos sofrendo, até assim, a vitória contra o Chicago, se fosse lá de 5 anos atrás, não aconteceria. Entendeu? Só esse lance, a vitória contra o Houston, lá de 5 anos atrás, não iria conseguir essa vitória na marra. Que nós estamos falando. Time desfalcado, mas jogando em casa. Vamos ver. Vai ser divertido, cara. Eu tô falando que vai ser divertido porque os dois times estão bem. Então, assim, a gente não tem muita pressão. Perdeu, tudo bem. A gente tá bem na tabela. Não, mas é por aí. E aí, só para arredondar, né? O Jair Alexander tá fora, de novo, né? Já não jogou aquela partida contra os Lions e ele faz uma falta. Só que eu acho que o custo-benefício tá ficando caro. Ele tá tipo o Bakhtiari, tá gastando muito para jogar pouco. Tá pesado. Eu tava vendo uma estatística que ele, dos últimos 30 jogos dos Packers, ele só jogou 16. Então, assim, cara, tá complicado, não tem condição de você manter um cara tão caro ele jogar poucas partidas. O Edwin Cooper é outro que tá fora, né? Como eu disse, lesão muscular. O Corey Ballentine teve um problema no joelho contra os Dolphins, também tá fora. E aí, eu acho que é só esses. É só esses que estão. Não. Para de falar que são só esses, cara, sendo que a minha lista dá uma página e meia. Vamos parar. Isso não existe, não. Isso é sacanagem, só isso. Mas é coisa leve de jogo, vocês estão plenos aí, pelo amor de Deus. Não, eu tava esquecendo do Romeo Dobbs, que não saiu do protocolo de concussão. Que aí ele teve uma concussão contra os 49ers e aí acabou não sendo liberado. Os demais aqui, treinaram de forma limitada, né? Ou treinaram de forma completa, mas o interessante é que nem estavam falando é que ninguém está como listado como questionável, né? Ou duvidoso para o jogo de amanhã dos Packers. Então, ou você sabe quem está fora e quem vai realmente jogar para o desespero do Paulo. Bom, Paulo, para fechar, eu não sei se na última vez eu fiz isso com você, aí você pode até responder. Aí eu não me lembro, porque aquela vez eu não me lembro se eu fiz. Eu acho que não. Eu acho que eu só tô fazendo agora. Que é tipo, e eu tô fazendo com todos os convidados que vêm aqui, que defina o seu time em poucas palavras. Eu acho que você não fez. Acho que eu não falei dessa vez, mas eu vou falar pro pessoal atualizar 2024. Para mim é esperança para um final feliz, porque os Lions estão me alegrando, mas no outro futebol, o meu Atlético perdeu 2 finais. E eu tô triste, eu tô puto pra caramba, eu tô numa zica danada. Então, Lions, pra mim, é esperança. A única coisa que tá prestando é o Detroit Lions, mas é a esperança de estar numa. Tá bem pra ganhar. Eu tô confiante. Mas, assim, é a esperança pra minha felicidade, pro meu mental, é o Detroit Lions hoje. E não, já que você respondeu o que é o Lions para você, qual que é o seu jogador favorito da franquia? Cara, foi muito difícil escolher,
porque assim, eu sou essa camisa do Stefano. Então, assim, Stefano pra mim foi meu quarterback favorito. É um motivo que eu torcer para os Detroit Lions. Então, assim, foi muito difícil ser do Stefano. E a chegada do Goff foi muito impactante. Não foi uma parada que logo de cara eu aceitei, porque eu sei como que o Goff foi chutado dos Rams. E a forma que ele foi chutado, a forma que ele aos poucos foi conquistando, eu falei, caraca, meu, eu sou Goff. Eu sou fã do Goff, meu Deus, eu defendo o Goff em grupo de WhatsApp. O pessoal acredita o Goff no grupo, eu mando para aquele lugar. Então, assim, no final das contas, eu não acredito, mas o Goff é meu jogador favorito. Impressionante. É clichê falando isso. Óbvio que eu gosto muito do Telo Decker, Glasgow, são jogadores que eu me identifico muito, são jogadores já de muitos anos nos Lions. O Penei Sewell, pô, do caralho. Então, assim, mas o Goff, cara, como que ele foi chutado, a forma que foi a troca, o Steve ter vencido o Super Bowl, eu gosto muito dele, ele mesmo não ganhou com a gente. O Goff, como o próprio Dan Campbell falou, você é mais suficiente Detroit. Então, eu virei golfista, tá bom? Tá aceito? Não, enfim. Assim, para quem é difícil botar o melhor jogador, não posso fazer comparação com os outros quarterbacks de elite da franquia. Eu não vou, pô, mas é meu favorito do time. É isso que vale, é isso que vale. É. O clubismo que conta aqui. Bom, a gente sabe que o 2023 do Lions foi muito bom, né? Foi. E agora, esse ano, vão chegar até onde? Chega até hoje, pelo amor de Deus, se não for pro Super Bowl agora, eu vou morrer do coração. Porque assim, é muito difícil. A forma que perdeu pro 49ers foi muito até amarga. eu fiquei com raiva. Até eu fiquei com raiva. Aquela forma foi muito triste, Igor. Então, porque, assim, sendo sincero, só desculpa te interromper. A gente é rival, né? A gente é rival de divisão. Mas, assim, de todos os times da NFC Norte, o que eu menos tenho raiva é do Lions. E eu tava torcendo pro Lions lá. Se fosse o Vikings, se fosse o Bears não vai chegar tão cedo. Não vai tão cedo. Coitado do coach, assim, mas não vai. Mas que eu tenho um ranço do 49ers que você não tem ideia. Eu imagino. A rivalidade que é. O torcedor dos 49ers é chato pra caramba também. Pelo amor de Deus, torcedor chato. Não é só torcedor. Pega o Kenner lá e sabe o que eles fazem da vida. Mas o que acontece? A forma que eles ganharam em cima de vocês lá em Green Bay, aquela forma que tudo aconteceu recentemente e toda a rivalidade que existe historicamente, e os Lions sempre foi, nas últimas décadas, né, de sofrimento, de derrota, de humilhações, virou um patinho feio e querendo ou não, virou aquele café com leite. Quando você brinca no colégio, tem um menorzinho lá, você é o café com leite. O Lions era o café com leite. Então a galera simpatizou, o pessoal da própria NFC Norte, torceu para os Lions, mas a forma que perdeu foi, desanimador. Eu acho que o time tá um pouco mais maduro. Assim, eu tô com assim, mais. Comparado com o ano passado, comparado agora, eu tô um pouco receoso com esses jogadores machucados, a defesa baleada. Isso me preocupa um pouco, tá? Mas assim, o time tá tendo a mesma pegada. Fazendo essa pergunta 2 semanas atrás, falando Super Bowl. Vamos pro Super Bowl, baby. É Super Bowl. Mas eu coloco um pezinho nisso, mas eu tenho medo do Philadelphia Eagles. Que para mim é o melhor futebol hoje da NFC. Então, assim, contestável. Sim. Então, assim, eu vou botar final de conferência aí. Tá de bom tamanho por enquanto. Por enquanto nada. Vamos ganhar logo lá, pelo amor de Deus. Vamos botar Super Bowl mesmo. Vamos ganhar, entendeu? Assim, vamos rasgar o CD da Taylor Swift aí contra o Chiefs, é isso. Vai ser desse nível. Basicamente é isso, Igor. Mas é aquilo que que eu falei. Uma pergunta que eu acho que o pessoal fez, mas e você? O que você imagina dos Packers aí? Eu também quero saber. Tá achando que vai até onde? Então, já que você é o primeiro a me perguntar isso, porque ninguém tinha me perguntado isso. Você que é o host e ninguém pergunta? Caramba, a gente tinha convidado, tem que saber também. Mas é legal. Enfim, você é a primeira pessoa que me pergunta isso. Cara, assim, que nem eu disse, um pouco mais lá para trás. Eu acho que o time está, mais uma vez, crescendo no momento certo, está crescendo numa reta final. Mas eu quero ver
tudo bem, esse time, ele ainda é jovem, ele já pegou uma casca da temporada passada de disputar uns playoffs, e isso é muito legal, você, tipo, o Love estreando, né? Nem o Aaron Rodgers conseguiu fazer isso na temporada de estreia dele, de levar o time direto para os playoffs. Então, assim, foi legal para o Love pegar a experiência, ele desenvolver, ele fez uma partidaça contra o Cowboys, jogou ali de mano a mano, de forma que ninguém esperava, hein? E que ninguém esperava a porrada que foi, depois do final teve o Tereza ali, mas que camuflou um pouco o resultado, mas foi uma porrada dos Packers, né? A gente só imagina uma evolução, foi aquilo ali, como que vai esse ano? Você imagina um degrau um pouquinho acima também. E aí jogou ali de forma muito pau a pau, né? Muito equilibrada contra os 49ers, e aí a defesa, nesse sentido, eu acho que errou muito, né? Eu acho que ela não conseguiu aguentar a dominância do ataque dos 49ers, e aí acabou cedendo a virada ali no final, porque era para ser um Packers e Lions, né, naquela final de conferência. E, enfim, serviu de experiência. É óbvio que a gente esperava que essa temporada, e eu entendo que a galera, enfim, ficou um pouco desapontada de não ver um Packers melhor em relação ao ano passado. Como eu disse, era um time que ainda estava cometendo muitos erros, teve que lidar com a lesão do Jordan Love ao longo da temporada. Tudo bem, ganhou 2 partidas e meia com o Malik Willis, e isso é mérito do LaFleur, mas o time estava, tipo assim, estava tendo muitos erros, não estava aproveitando as oportunidades da Red Zone, e assim, teve a bye e parece que as coisas mudaram de novo, né? A única diferença é que no ano passado estava com campanha negativa essa altura do campeonato. Agora não. Agora está com uma campanha positiva. Então, assim, por ser um time ainda jovem, ele oscilou lá no começo, mas aí tem que entender o contexto do Jordan Love, mudança de coordenador defensivo, e aí parece que agora, na parte mais chave da temporada, está engrenando as coisas. E aí vão ver, aí que a gente vai ver nos playoffs que vai ser botado tudo à prova. Porque é como você disse, nessas 2 últimas semanas, quem cresceu muito é o Philadelphia Eagles. Apesar de eu achar eu não gostar do Sirianni, eu acho sabe? E também não sou muito fã do Hurts, né? Eu acho que, assim, é um cara que você não vai esperar que ele vai conseguir resolver o jogo sozinho, né? Tipo, eu já vi o Love resolver o jogo sozinho. O ano passado, que para mim o jogo contra o Saints, assim, ele fez o drive da vitória ali, que o time estava atrás, tinha errado, não, e estava errando naquele jogo, né? E assim, ele tipo tirou ali coelho da cartola no drive final, e eu não sei se o Hurts faz isso, sabe? Vai, vai passar muito pelos pés, né, nas corridas do Saquon Barkley do que ele decidir no jogo. E talvez a defesa que vai carregar ele nos playoffs, na minha visão. Porque não é o quarterback assim, diferente do Love, que ele parece ser um cara mais decisivo, né? Ele fez um lampejo na última temporada. Sim, tanto que eu estava vendo uma estatística que o Love melhorou em porcentagem em bolas de profundidade. Olha que bizarro, né? Tá passando melhor que o Mahomes. Mas enfim. Cuidado, hein? Cuidado que se falar mal dos Chiefs aqui, vai cair. Não, e outra, só para arrematar, que assim, e aí você vai entender porque aconteceu com o Goff numa partida dessa temporada, e aí a gente também tem que levar aquela partida contra o Texas como parâmetro, né? Que foi 5 interceptações ali, né? Mas e aí você até pode falar que eu nem toquei isso nesse episódio, né? Para não lembrar disso. Você já respondeu, já acabou respondendo. Mas então não dá para levar em consideração o que o Goff fez naquele jogo. E a mesma coisa que eu falo assim e é uma coisa assim que me irrita.
principalmente do pessoal daqui, só para arrematar nossa conversa, que me irrita assim profundamente, é que assim, o Love teve seus problemas de lesão, e isso você tem que levar muito em consideração. Sabe? Por mais que o Love já venha ter falado, mas isso daí não interferiu no meu desempenho. Interfere. Por um cara que se movimenta muito, que faz dropback, que não não é um Kirk Cousins, não é um Aaron Rodgers na fase final da carreira, que é quase um pocket passer exclusivo, o Love ele vai querer se movimentar, ele vai querer fugir do sec. Então, assim, ele com mobilidade reduzida prejudica muito o jogo dele. Ele não... A torcida dos Packers pega muito pesado nele. Pega muito, eu vejo isso. É uma comparação com os demais, o outro não pode comparar. Isso aí. Mas ele fez isso na rodada tal, mas ele não fez isso em todas as rodadas. Tem que ver esse é um lance, na minha visão, tá? Então, assim, pega o pesado com o moleque demais, velho. Pelo menos ele erra, aí eu coloco, tá? Ele erra tentando. Jogador que ele erra porque foge do jogo. Então, são duas coisas bem diferentes. Isso pode levar em consideração. A temporada passada deu um lampejo que pode ser agora nos playoffs. Então, assim, eu acho que você tem que pensar um pouquinho mais pra cima aí, o chute. Mas, não contra os Lions, óbvio. Não, mas enfim, só para arrematar, mas assim, só que tem uma coisa que me irrita aqui, principalmente e isso aconteceu no jogo contra o Lions, e isso aconteceu no jogo contra o Dolphins, qualquer jogo de transmissão aqui dos times daqui, talvez na Rede TV contra o Cardinals, acho que não teve isso, mas nos da ESPN, sabe? Assim, me dá uma raiva que todo lance que o Love vai fazer, e aí não importa se o Love acerta o passe, sabe? Às vezes numa janela difícil, numa janela apertada, não importa. Foi quase interceptado. Porra, cara! Será que todo lance que ele fizer vai ficar falando que ele foi quase interceptado? Você não vai dar o mérito de ele ter interceptado o passe? Sabe? Eu escuto isso também. Falam que o Goff, todo jogo, é câmbio automático. Então a gente sabe da onde escuta as coisas, a gente sabe onde que as pessoas colocam parâmetros, onde que não existe. E pode até existir, né? Mas parece que eles não olham a evolução dos jogadores, acho que vai ser aquele jogador o resto da vida. Não é assim que o futebol funciona, cara. O jogador foi, o Love, estou falando do Love aqui, anos de preparação, anos de banco, anos se preparando para estar aí hoje. E óbvio que ele fez lambada, gente. Mas ele, você acha que ele não teve um puxão de orelha? Caramba, não é óbvio que teve. Entendeu? Mas o pessoal pensa que não evolui, ninguém evolui. Não, eu juro que eu vou terminar. É que você me deu um outro gancho agora. E eu acho que vale pro Goff também. Assim, que a gente começa a falar de desenvolvimento de QB e aí o troço vai para um lado que, enfim, a gente não gosta de falar. Mas tem uma questão assim, Paulo, que você falou do Goff, né? Eu acho sim que eu coloco ele e o Baker, principalmente, que eu acho que foram caras que meio que se revolucionaram ali, né? Eles meio que estavam meio que perdido na carreira, mas eles tiveram a oportunidade de ir para outro time e se reinventar, né? Tiveram a sorte de ter uma comissão técnica para que eles pudessem dar uma virada de chave na carreira. E a gente está vendo que o Goff, né, está desempenhando uma ótima temporada até aqui, né, nos Lions, né, com esse ataque que foi bem montado em torno dele, né? É óbvio que, tipo assim, o QB faz a diferença, mas o restante também tem que ajudar, né, cara? Com certeza. Né? Então, assim, isso acabou ajudando o Goff. E a gente vê que é um outro QB, né? Não é o mesmo, não é que nem isso que você falou, câmbio automático, né? Não é. E aí eu falo do Love, ele não é só interceptação.
E também tem outro detalhe. Se o Goff, se o Baker Mayfield tiver a oportunidade de se reinventar na carreira, já com tanto tempo na NFL, por mais que o Love ficou 3 anos no banco do Rodgers, aprendendo as coisas boas e as coisas ruins, como ele próprio disse, do Rodgers, cabe entender também, a galera cabe entender que não é porque ele está com 4, 5 anos de NFL, que você tem que exigir que ele jogue num alto nível, no nível de Josh Allen nessa temporada, né? Tipo de Mahomes de temporadas atrás. As pessoas não querem dar mais tempo do jogador evoluir, de progredir, não dá o tempo necessário. Eu acho que o cara vai chegar já completo do college, que não é, cara. Não. Entendeu? É um jogador outro estrela que consegue já logo de cara apresentar futebol extraordinário. E futebol, assim, e você deu um grande exemplo do Goff, gostei do Baker também. São 2 grandes exemplos de que não eram mais, vai ser backup, vai ser para ganhar dinheiro, não vão ser mais jogadores. Não, se inventaram, buscaram, se adaptaram. O time joga em volta dele, joga. Foi montado por eles, sim. Mas tem que ter alguém fazendo isso. Tem que remanejar. Tem que saber remanejar, saber fazer grupo, saber jogar. E faz parte do futebol também. Isso é um quarterback também. O quarterback faz isso também, gente. Não é só lançar bola, não. Isso. Não, e aí, só para arrematar, e aí, daí quando eu falo assim, mas ele tá ganhando 55 milhões por temporada. Não importa, cara. Ele tá só na segunda temporada dele de titular, cara. E a mesma coisa que eu falo assim pro Goff e pro Baker. Tipo assim, eles estão há mais tempo na liga? Estão, mas não impossibilita deles evoluírem no jogo deles. A gente tá vendo o que tá acontecendo, sabe? Nessa mesma temporada, o Bryce Young foi bancado. E aí, olha o que aconteceu com ele. Ele voltou e tá jogando bem agora. Então, assim, cara, eu acho assim que a gente tem muito imediatismo com o desenvolvimento de QB, com o QB chegando nos primeiros anos, ou a gente não tem paciência em querer ver algo diferente dos QBs que já estão há mais tempo na liga, como é o caso do Goff e do Baker. Então, assim, calma. É aquilo que eu falo, o Love está na segunda temporada. Ele está, que nem o Matheus aqui do Lambolípers falou, ele está meio que procurando um estilo dele. Como o Goff procurou e está dando certo agora, como o Baker procurou e está dando certo agora, o próprio Josh Allen, né? Que até pouco tempo estava que nem o Love, estava com um monte de interceptação. Mas nessa temporada ele reduziu a quantidade de interceptação. Então, assim. O Josh Allen estava igual o James Winston, né? Número de TD por interceptação, e assim, cara, muito complicado as coisas, né? A gente tem que, basicamente, parar com esse imediatismo que a pessoa está fazendo e principalmente, tá? A galera tem que tomar cuidado de queimar muita geração nova e muito talento por causa disso aí. Tá muito perigoso a NFL, essa tentativa de criar um novo Mahomes, não vai ter, gente. Não tem, esquece. Não queima o seu garoto por causa disso, não. Não queima. Não, mas é por aí. Bom, Paulo, nosso papo foi bom. Esses últimos minutos foi melhor ainda, porque o papo foi interessante falando de QB aqui. A gente sempre, quando tá junto, aí a gente extrapola, porque é muito assunto bom, né, cara? É muito assunto que a gente vai falando de um, vai de outro, vai juntando longe de uma coisa. E sempre bom, né? Ainda mais que 2 times que tem muito assunto para falar. Um momento bom tem que falar. Se a gente tivesse 2 na merda, a gente estaria fazendo um podcast de 30 minutos, olha lá, lê isso aqui tá o roteiro, é isso, ó. Vamos torcer para o tanque, mas não é. É isso, pelo menos o lado bom é esse. A gente fala porque tem que falar. Mas pelo menos eu vou terminar meio que dentro do tempo que eu estou acostumado, porque o último convidado veio aqui, eu fiquei quase 2 horas com ele, falando de Dolphins e... A gente tem muita coisa boa para falar. Imagina, muita coisa ruim para falar também, é o caso dos Dolphins. Deve ser, uma terapia falar mal do próprio time. Não mais como que é isso. Ainda bem que não tá mais bagunçado. Mas aí até eu falei brincando no Twitter, assim, que foi quase um xadrez verbal falando de Packers e Dolphins. Mas, bom, Paulo, eu queria agradecer a você, foi bom bater papo aqui.
E deixa seu palpite aí, enfim, deixa as suas considerações aí, e aí aonde que a galera te acompanha aí, porque, enfim, tem que saber do rival da divisão também, né? Tem que saber um pouquinho dos Lions, né? Então, o pessoal, lá, o Lions Pride Brasil, Lions Pride BR no Twitter, palpite do jogo, eu não acho que vai ser um jogo tão fácil, então eu vou fazer um palpite de 32-28. 32-28 vai ser um palpite para os Lions. Tem que torcer pro time da casa, né? Não posso falar que é. Mas eu não tenho medo de zicar, meu Deus. Eu tenho medo de zicar. Melhor falar um empate. Vamos torcer pro empate? Acabou? Mas não. Aí nem tem como zicar. Mas eu acho que vai ser isso. Vai ser um jogo pegado, como eu falei. Vai ser um jogo de muitos pontos, porque o Lions é um time muito qualificado. Assim que a defesa está muito desfalcada. Os Packers estão indo muito bem. Está numa evolução crescente. E que vai abusar muito dessa defesa dos Lions. Vai correr muito com a bola. E vão aproveitar bastante o play action também do Love, e da sua movimentação no pocket. Essa é a chave do jogo. Bom, eu vou ficar com um placar aí parecido. Vamos aí um 33-30. Com o chute do McManus no finalzinho. Pelo amor de Deus, faz isso comigo não, cara. Sempre quando tem Lions e Packers é alguma coisinha brincadeira. É um Mary, é um field goal bloqueado, é um field goal da rapaz! Sempre é uma paradinha. Nunca é uma derrota sofrida, humilhante, nunca é uma vitória longa. Sempre alguma coisa assim. É lance de quarta descida, quarta para 6, vai lá, o cara vai lá e faz, passa, chuta. Sempre assim. Não, agora que você tocou, agora eu não posso deixar de falar. Acho que foi ontem que até estavam falando nisso, que faz 9 anos que foi da Real Mary que aconteceu. Não, eu recebi isso, já bloqueei. Eu recebi de um amigo meu, já bloqueei. Você não tem o direito de estragar o meu dia e relembrando disso. Não, tudo bem, torcedor do Lions. Esse de Real Mary tem uma curiosidade, pessoal. Eu já mandei mensagem pro Everaldo Marques. 9 anos atrás sobre a Hail Mary, cara. Eu mandei mensagem, ele me respondeu ainda. Eu falei, porra, você não falou do Face Mask que teve antes? Eu ponto pra caramba. Hoje eu aceitei aquilo já. Esquece. Mas mas você viu, né? Eu não vi aquela Hail Mary ao vivo. Não vi. Eu falo pra todo mundo, eu não vi. Como não? Sabe? E aí eu peguei assim, tipo, o Packers estava perdendo o jogo, daí eu já estava full da cara com o Packers, já estava, sabe? Não, eu não vou ver. E eu precisava acordar cedo no outro dia, e acho que era horário de verão, não lembro. E aí, mas eu acho que era, porque foi nessa época, né? E aí eu peguei e fui dormir, sabe? Eu pensei, o Packers está jogando mal, não vai virar esse jogo nunca, não vai acontecer, esquece. Depois daquilo lá, nunca mais eu dizer, tudo bem, aí eu vou estar mentindo. Mas desde então eu procuro não perder nenhum jogo da NFL no horário nobre. Porque, a não ser que o jogo esteja muito ruim. Assim, a gente eu podia ter dormido antes, se você tivesse assistido tudo. Sabe quando você está na cama? Sabe que você está indo dormir, você está querendo dormir, aí o seu cérebro lembra de uma coisa que aconteceu na sua vida, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Quando você está na quinta série, aconteceu alguma coisa humilhante no colégio, meu cérebro me lembra, olha, Hail Mary. Aí eu não durmo. Sabe aquela coisa assim, você não vai dormir. Por quê? Lembra disso aqui, ó? É um inferno isso. Mas as coisas mudaram, Padre. O ar tá diferente aí. Quem tá sofrendo com isso é os Bears, pelo menos. Então, as coisas estão mudando. Deixa o problema deles lá. Porque é uma perigo de errar de novo. Mas, enfim, queria agradecer a você, Paulo. Enfim, quem quiser, siga lá o Lions Pride Brasil para acompanhar as notícias dos Lions. Todo mundo é bem-vindo, né? Com certeza. E, enfim, queria agradecer mais uma vez ao Paulo e a gente se vê aí na segunda-feira, né? Para a gente falar. Segunda-feira, não, eu pretendo gravar um pós-jogo, né, na sexta-feira, ali para não ficar muito lá para segunda-feira, né, só para falar na segunda-feira, falar rapidinho, ali um vídeo de 20 minutos ali falando sobre os principais fatos aí do jogo,
Provavelmente eu solto o vídeo no sábado, e aí na segunda-feira, daí, com a galera reunida do Lambeau Leapers, aí a gente pega para falar de forma mais aprofundada do jogo dos Lions, e aí a gente volta na segunda-feira aí com o Relax. E aí, enfim, sigam a gente nas redes sociais, seja lá no X, antigo Twitter, Threads, Instagram, Blue Sky, enfim, onde que você quiser. E se inscreva no nosso canal, a gente já passou de 500 inscritos. E ative as notificações para saber aí quando a gente entra com novos conteúdos por aqui, ok? Eu deixo o meu sincero Go Pack Go e nos vemos numa próxima. Valeu. Nossa.